aqui ao vivo nessa live do Mensagem Diária no Facebook e no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Vicente e nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feira trazendo uma mensagem de fé, de esperança, de amor para o seu coração. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado, têm nos seguido. Muito obrigado. Nós também estamos no Facebook, @Mensagem Diária Devocional, e no Instagram, @Mensagem Diária Devocional. Além de estarmos também no YouTube, nosso canal do Mensagem Diária. Nós colocamos uma playlist completa de todas essas lives que nós estamos colocando no Facebook e no Instagram. E cremos que Deus colocou no nosso coração, nesse tempo de crise, trazer uma mensagem para você, para que você possa superar toda e qualquer crise na sua vida, toda e qualquer crise que você vier a passar, e não só essa crise. O melhor ambiente de mudança, ambiente de crise. E quero agradecer então que você acordou cedo para estar aqui comigo. Um bom dia para o Gregório, para a Mônica, para a Amanda, para a Dirce e para o pessoal que está aí também no Facebook. Deixa um comentário, deixa um joinha, deixa um coraçãozinho, compartilha, aperta o dedinho e compartilhe com as pessoas essa mensagem que eu creio que Deus está trazendo para o meu coração e para o seu coração. Né? Muita gente caiu da cama hoje, que nem a Amanda, e está aqui com a gente. Tem gente que diz que é cedo, já tem gente que diz que é tarde, esse horário das 8 horas. Né? Aí depende da perspectiva. Certo? Deixa eu só arrumar a iluminação aqui. Senão fica muito claro, fica estourando a luz no rosto. Ainda está claro, peraí. Bem, então, se você não acompanhou a nossa playlist anterior, já está atualizada. As mensagens anteriores que a gente coloca aqui na live, está atualizada. Você entra lá no YouTube, Mensagem Diária, escreve Mensagem Diária Thiago Vicente, é a forma mais fácil de você encontrar, Thiago com TH, e você vai achar, então nosso canal tem a playlist ali da live do Instagram. Eu coloquei para você, tá atualizada, se não me engano tem 13 ou 14 vídeos. E hoje é o 14º dia de nós falarmos sobre vencendo a crise, passos para dar a volta por cima, e eu quero fazer uma oração com você. Espírito Santo, nessa manhã, que o Senhor possa falar aos nossos corações, pela graça que há em Jesus Cristo, pela sua morte, a sua ressurreição, a sua eterna intercessão por nós que cremos e nos tornamos filhos, e assim o Senhor nos aceita. Por isso, nós te pedimos que agora venha nos dar os teus sonhos, teus planos, teus propósitos sobre a nossa vida. Antes de nós nascermos, o Senhor já tinha planejado um caminho melhor, um caminho excelente. O Senhor já tinha um sonho na nossa vida. Então, que esse potencial que está dentro de cada um que está me ouvindo, dessa semente, eu oro para que essa pessoa descubra, que ela viva, que ela lute, que ela busque em Ti, que ela possa frutificar, dando muito fruto de 30, 60 e 100 por um, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nós estamos falando, no meio de toda essa mensagem, sobre a crise, sobre a semente. Nós falamos ali o texto de Gênesis 1:28, que Deus manda ao homem governar, sujeitar, fecundar, multiplicar e encher toda a terra. Isso através da semente. O agir de Deus no meio do borru e torru, que era o caos no início, que era a terra era sem forma e vazia,
A solução de Deus foram sementes. E a semente da palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Portanto, Deus disse, as coisas foram sendo criadas e aí ele foi criando sementes. A resposta de Deus para toda e qualquer crise sempre vai ser uma semente. Então Deus te colocou aqui nessa terra com uma semente, com um propósito, com uma razão de viver. Olhamos para a vida de Jesus, Jesus tinha um propósito, qual morrer na cruz, para quê? Para que nós nos tornássemos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. Então ele morreu para que a gente se tornasse filhos. Assim também, por exemplo, Moisés, quando ele entendeu o chamado de Deus na vida dele e não viveu esse chamado pela sua própria força, ele foi libertador do Egito. Assim aconteceu com Paulo. A solução de Deus para que o evangelho chegasse para os não-judeus, que somos nós, os gentios, foi Paulo. Assim ele levou o evangelho e escreveu os evangelhos. Quando eu digo evangelho, as boas novas, escreveu as cartas para que chegasse até nós. Então você foi criado por Deus com um propósito. E esse propósito, essa razão de você viver, enquanto você não encontrar isso e você não lutar por isso, você vai sentir-se uma vida vazia, frustrada. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantas coisas você possa ter. Enquanto você não realizar isso, você não vai se sentir completo. Então eu oro para que, em nome de Jesus, no final da sua vida, você possa dizer, como Jesus disse na cruz, tetelestai, que significa está cheio, está consumado, está completo. Assim você possa dizer. Portanto, no dia de hoje eu quero falar sobre descobrir a semente, sobre como que nós podemos descobrir essa semente, como que é importante nós descobrirmos essa semente. Lembre-se que eu falei nas outras mensagens, toda semente carrega dentro do seu DNA uma floresta. Mas para isso ela precisa fecundar, ela precisa multiplicar e ela precisa encher. Acompanhe as mensagens anteriores, você vai entender um pouco mais sobre isso. Então no dia de hoje eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver aí, Provérbios 20, versículo 5. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 5. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Eu vou ler agora na Almeida Revista e Atualizada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Então a palavra aqui para propósito, etzá no hebraico, é a razão, motivo, plano, a razão da nossa existência. A Bíblia também diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus permanece. Então, a gente tem muitas ideias, muitos planos, e essas coisas passam. Mas aquilo que vai ficar e nunca vai nos abandonar é a razão principal pela qual Deus nos fez. Assim como Jesus fez muitas coisas, ele tinha um propósito maior pelo qual ele morreu, ele consumou. Então a gente tem que entender que todos esses planos, essas coisas que passam, vão servir de degraus para que a gente alcance um propósito maior na nossa vida. Portanto, cabe a cada um de nós ter discernimento, inteligência para descobrir, para trazer à tona o propósito de Deus. Olha o que o texto diz: os propósitos do coração do homem são águas profundas. É algo profundo. E eu, como professor de natação e como atleta de natação que fui, eu sei o que é uma piscina funda, eu sei o que é ir lá no fundo. Eu nadava lá em São Paulo, no Ibirapuera,
E lá no Ibirapuera, nadava com o Ricardo Prado, e tem duas piscinas lá, uma de 25 metros e uma de 50. 50 metros é olímpica, a de 25 é semiolímpica. A de 25 metros ela tem a profundidade de mais de 4 metros de profundidade, porque é uma piscina de saltos. Então, às vezes a gente fazia exercícios de apneia, que é você ficar sem respirar e atravessar a piscina. Eram séries de apneia. E muitos de nós, algumas dessas séries também com o pé de pato, ia lá no fundo. Ou mesmo quando a gente tinha tempo para brincar e para se divertir um pouco, que eram poucos momentos, a gente ia lá no fundo, a pressão no ouvido aumenta muito. E você tem que despressurizar, fazendo assim, soltando o ar pelo nariz e segurando, para que essa pressão saia do ouvido, né? E também ali no fundo, você está sem ar, você tem que subir rapidamente para subir e pegar o ar. Então, assim, não é fácil você mergulhar, você em águas profundas. Ali tinha 4 metros, né? Então, quando a Bíblia diz o propósito é como água profunda, é que a gente vai ter que buscar esse propósito. Não é um propósito, é que está no plural, e que a gente vai ter que usar da inteligência, do discernimento para descobrir. E a palavra ali para discernir, para inteligência, no hebraico tebuná, compreensão, engenhosidade, habilidade, capacidade de pensamento racional, inferência de discriminação, condição cognitiva de alguém que compreende. É a faculdade de entender. Então você vai ter que se colocar no ambiente propício daquele que te fez, o Criador. Então, mais do que orar, você precisa ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para que você busque em Deus discernimento para que você descubra essa razão pela qual Ele te fez. Você precisa entender que a razão pela qual te fez, essa semente que está adormecida, ou que você já descobriu, mas você ainda não plantou. Então, se você ainda não descobriu, você tem que primeiro descobrir. Se você já descobriu, agora você tem que trabalhar ela. Você precisa entender que é a razão, o propósito que Deus te deu para você trazer o reino de Deus aqui na terra e para você fazer o bem para as pessoas, para você atender às necessidades das pessoas, né? Então, para que você possa fecundar, multiplicar, encher a terra, como a gente falou, o processo inteiro, preparar a terra, semear, regar, adubar, cuidar, crescer, amadurecer e frutificar, primeiro, antes de mais nada, você tem que entender qual que é o seu propósito, qual que é a sua semente. E aí as pessoas chegam para mim, mas Thiago, pastor, qual que é o meu propósito? Não sei. Como que eu vou saber? Se Deus me der a revelação, e o Espírito Santo falar, eu posso até dizer, mas só vai confirmar aquilo que já está no seu coração. Você não tem que depender de mim ou de outra pessoa. Você tem que depender de Deus. Né? A Bíblia diz, ó, que tem discernimento traz à tona. Então, vai ser uma busca contínua na sua vida, e a partir do momento que você descobrir isso, você vai ter que trabalhar isso. Você tem o livre-arbítrio de fazer com que esse dom frutifique, que você possa cultivá-lo, desenvolvê-lo, refiná-lo ou não. Você pode deixar ele guardado na gaveta, como eu contei as mensagens anteriores, que eu peguei uma semente de mostarda e deixei na gaveta, apodreceu. Não vai dar mostarda se eu não plantar. Portanto, é algo que já está dentro de você, e se você ainda não descobriu, está adormecido. Não importa quantos anos você tenha, ainda está aí.
não apodreceu. Só vai apodrecer o dia que você morrer. Então, assim, ninguém pode tirar isso de você. E você não pode culpar as circunstâncias, as pessoas, porque isso ainda não aconteceu. Assista as mensagens anteriores que eu falei sobre a gente governar nós mesmos. Você tem que entender que isso é uma responsabilidade, algo que Deus te confiou. E você pode dar desculpas como o servo mau, e o servo mau não conhecia o seu Senhor. Olha por que o potencial não vem à tona. Porque nós não conhecemos o Criador, aquele que nos fez e que colocou essa semente dentro de nós. Então, olha só. Ele falou que Deus era um servo mau, um servo mau, um Deus mau e rigoroso. Falou que Deus era ladrão. E aí Deus chamou ele de servo mau e negligente. Ele era lento e ele era mau, porque ele guardou o seu talento e falou que ainda a culpa era de Deus. Então, você precisa, em primeiro lugar, conhecer o seu Senhor para que você esteja num ambiente favorável para a frutificação. Não adianta só eu deixar a semente, a Deus dará, né? Como diz no ditado popular. Engraçado isso, no domingo eu fui numa praça que tem ali na 13 de maio, do lado do posto, tem o posto Sol ali, e vi aquela praça toda abandonada. Parecia um lixão. Enquanto que tem uma praça, a Praça das Mães, ali perto da casa da minha sogra, ali perto do Ibrão Shopping, no bairro Ana Maria, tem uma praça linda, maravilhosa. Sabe qual que é a diferença? Uma praça, os moradores daquele bairro cuidam da praça. E na outra praça, ninguém cuida, porque se deixar para o governo cuidar, não está cuidando nem da saúde e da educação, quanto mais vai cuidar de uma praça. Então o que o povo fez? Cuidou da praça. E a praça ficou maravilhosa. Então assim foi a ordem de Deus para Adão no jardim. Para cuidar do jardim. E assim você tem que cuidar do seu jardim. Você tem que manter o seu ambiente favorável para frutificar. Então, em Cristo Jesus, você sabe que você tem acesso novamente ao lugar do Jardim do Éden, que não físico, mas espiritual, pelo novo e vivo caminho que Deus preparou do sangue e do corpo de Cristo. Você tem livre acesso à presença do Pai. Então, você sabe que pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, pela consumação da obra da cruz, você tem livre acesso à presença de Deus. Então você não precisa mais de um sacerdote, de um pastor, de quem quer que seja, para conhecer a Deus. Um pastor, um líder, ele vai apenas te ajudar a você desenvolver o seu potencial. Claro que a gente pode pedir oração de outras pessoas, com isso eu não estou dizendo que não. Mas estou dizendo, você tem que conhecer o seu Pai. É o ambiente mais favorável na presença de Deus. E vai começar tudo na oração, que a oração não é para ser algo religioso, algo automático, algo ruim, mas tem que ser algo legal, algo feliz, algo que você vai reservar um tempo para o Pai, porque foi o que Jesus nos ensinou. Se Jesus, que era Jesus, precisava reservar um tempo para o Pai a sós, assim também você precisa reservar um tempo a sós com o Pai. E aí você vai estar começando a se colocar no ambiente favorável para quem ainda não descobriu qual é o seu propósito, para aquele que já descobriu qual é o seu propósito e para aquele que está caminhando no seu propósito. Por quê? Porque o que vai acontecer? Quando o seu propósito começar a vir à tona, o que pode acontecer comigo e você? Começa a subir na cabeça. A gente começa a achar que a gente é muito bom. E a gente se perde no caminho. Então, olha só, Jesus, quando tentaram fazer dele rei, o que ele fez? Ele saiu e foi orar sozinho, porque não era o propósito dele ser feito rei. Quando chamaram ele de bom, ele fala, um só é bom, é Deus, porque ele sabia que a fonte de tudo o que acontecia no ministério dele não estava nele.
estava em Deus, estava no Espírito Santo que estava com ele. Olha, se eu expulso demônios é porque o dedo de Deus está comigo, porque o Espírito Santo está comigo. Se eu faço alguma coisa, eu não faço por mim mesmo, eu faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. As minhas palavras não são minhas, o próprio Pai me ensina. Então, olha só, o meu ensino não é meu. Então, ele sempre dava glória ao Pai. E ele dizia assim, para isso o Filho de Deus se manifestou, para glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Ele vai, veja a oração de Jesus lá em João 17, Senhor, eu te glorifiquei aqui na terra. Então é para isso. Então a gente não pode se perder no caminho, que a gente tem a tendência de se perder, de cair no orgulho, na arrogância. Então quando a gente se perde, toda e qualquer crise que a gente venha passar, vem para nos colocar de volta nos eixos, para a gente mude e saiba que a gente depende do Pai, que é o Abba, nossa fonte, e que se a gente não multiplicar o talento, o que vai acontecer? Se a gente não desenvolver a nossa semente, a gente pode morrer com ela sem ter nunca semeado. E o que diz na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 28? Deus fala assim, ó, tira daquele que não multiplicou o talento, nem trabalhou, nem ganhou juros com ele, e deu o que tem 10. Então, a razão pela qual Deus nos chamou, o propósito, ele vai tirar de nós e vai dar para alguém que vai frutificar. Nem era o propósito daquela pessoa, mas ela vai fazer porque o reino dos céus precisava fazer alguma coisa aqui na terra. E a gente não fez. A gente se tornou um servo inútil. Inútil para o reino. Então o que nós precisamos em primeiro lugar? Cultivar essa presença, essa intimidade com Deus, através principalmente da oração, da leitura e da meditação na palavra de Deus. Não como algo religioso, não como algo obrigatório, mas como diz o Salmo de número 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Tem que ser o seu prazer orar, o seu prazer ler a palavra de Deus, buscar a Deus, ter essa experiência maravilhosa de oferecer para o mundo algo único pela qual Deus te fez, né? Então, saiba que sempre a sua semente já está com você. Já está com você. Olha só, é o seu potencial, é o seu propósito, é a sua paixão, o seu dom, o seu talento. Você fecha os olhos e você vê isso. O problema é que a gente é colocado nas soluções fáceis, em fórmulas. Olha, se você fizer tal faculdade, ou se você fizer tal curso, ou se você fizer tal coisa, você vai conseguir. E tudo isso vem muitas das vezes inibir a nossa paixão, o nosso sonho. Como eu contei a história para você daquele homem que estava fazendo uma faculdade ali na Califórnia, ele tinha um sonho, ele viu, ele teve uma visão dele atender a necessidade dos indianos, fazendo o calçado para eles. E ele abandonou a faculdade e foi correr atrás do sonho dele. Todo mundo ria dele, mas depois que passou um ano ele ficou milionário, porque ele atendeu a necessidade daquelas pessoas. Depois ele abriu milhares de lojas nos Estados Unidos, de sapatos, de tênis, lojas de departamento. Tudo isso porque ele teve uma visão e ele foi trabalhar aquela visão. Então não basta só eu ter essa visão, um sonho, descobrir a semente, mas eu preciso trabalhar duro. Mas eu quero dizer que já está com você. Olha só. Quando Moisés falou para Deus, mas Deus, como que eu vou me apresentar e dizer que foi o Senhor que me mandou? Está lá em Êxodo 3 e 4, se não me engano, capítulo 3 e 4. O que você tem aí, Moisés? Um cajado. Joga ele. Jogou o cajado se transformou em serpente. Quando Moisés estava na frente do Mar Vermelho, falou, Senhor, o que eu faço? Diga ao povo que marche. Então Moisés já sabia que o propósito dele era libertar, ele tentou fazer com as suas próprias mãos com 40 anos, mas não conseguiu. Mas quando ele teve encontro com Deus, Deus usou daquilo que ele já tinha para realizar o propósito dele. Deus não pediu algo que ele não tinha. Lembre-se, já falei nas mensagens anteriores, Deus dá a semente ao que semeia. Quando Eliseu, em 2 Reis 4,
vai até a casa daquela viúva que o seu marido era um dos discípulos dele, um homem de Deus, e os credores estão vindo para cobrar a dívida, e vai pegar os filhos daquela mulher. Fala, o que você tem aí? Ah, tem um pouco de azeite. Então pega vários jarros e coloca azeite dentro. Enquanto ela tinha jarro, o azeite não acabou. Mas olha o que Deus pegou. Deus pegou aquilo que já tinha na casa dela, que ela já tinha. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que ele fez? Vão comprar? Não. Não, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos? É o suficiente. Então, já está dentro de você. Você pode achar que é pequeno, mas em Deus. Então, o que Jesus fez? Ele abençoou. Eliseu fez? Lançou uma palavra, pegue e coloque. Que Deus falou para Moisés? Falou, olha, o que você tem, faça. Então, mediante a palavra de Deus, a ação do poder do Espírito Santo, da intimidade que você tem que ter com Ele, Ele vai falar, pegue isso que você tem, trabalhe isso. Deu trabalho para a mulher ir pedindo vários jarros. Se ela não pediu vários jarros para colocar o azeite, limitou a bênção de Deus na vida dela, para ter além do que ela devia para credores, para ela ter ainda mais para sobreviver, agora sem o marido. Então também vai dar trabalho e vai de acordo com a sua fé, que vai de encontro com esse trabalho duro que você vai ter que fazer. Então, qual que é o seu sonho? Você pode ter uma ideia para um negócio. E esse negócio vai trazer o reino do céu. Você pode ter uma ideia para um negócio, para um trabalho, para a sua carreira. E Deus sempre está te colocando para você estudar inglês. E você tem que entender que hoje o mercado de trabalho está ampliado. Você não precisa estar mais na mesma cidade. Você pode trabalhar via office, via casa. E de repente, se você tiver um bom inglês, se você fizer cursos bons, tudo isso vai... Você está trabalhando o seu potencial. Não é ele em si, não vai estar fechado numa caixinha. E aí você pode trabalhar numa multinacional. E depois que você trabalhar numa multinacional, você está degrau por degrau, até que você tenha a sua. Mas como que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar isso, desenvolver isso. Você fecha os olhos e você vê o quê? Então, se você ficar deitado, prostrado, entregue, as coisas não... O milagre não vai acontecer. Isso não é milagre, isso daí é magia. Isso daí é gênio da lâmpada. Deus não é gênio da lâmpada. Deus não faz magia. Mas Ele trabalha por fé, e o justo viverá pela fé. E se você tem fé, vai ter obras, então você vai se colocar em direção a isso. Então você não pode se entregar. Então você tem uma ideia para um negócio, algum sonho. Você tem pensado nisso há muito tempo, vá em frente. Comece a elaborar um plano para isso. Coloque no papel. Avalie sua ideia para o produto, para esse serviço. Outro dia, toda vez que eu vejo um irmão na igreja, eu falo, irmão, eu vejo você trabalhando com máquinas de empilhadeira. Mas para trabalhar com máquina de empilhadeira, ele fala assim, eu preciso tirar a carta, mas eu não tenho nenhum trabalho. Então começa a trabalhar, começa a saber economizar. Então, todo o potencial já está em você, economiza. Seja fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Comece a ser fiel um pouco. Se não for fiel com 10 reais que você ganhar, você não vai ser com 100. Então repreende o devorador. Seja fiel a Deus. Trabalhe duro. Seja o melhor trabalhador. Você vai, as portas vão se abrindo. Vai guardando. Vai trabalhando. Depois você vai, tira a carta. E depois você vai lá e faz o curso. O curso tem um valor, então é degrau por degrau, até alcançar o sonho. E quando alcançar o sonho lá na frente, não seja uma pessoa que vai desdenhar outra, que vai se achar a última bolachinha do pacote, porque está com um salário melhor, porque tem vários lugares para trabalhar, e aí vai se afastar de Deus, porque daí você vai desviar do seu propósito. O seu propósito não pode virar uma pedra de tropeço. Então, você tem que saber que é para o reino, né? Para ajudar as pessoas, para trazer o reino dos céus. E em último lugar para você ama primeiro a Deus, depois você ama o próximo, depois você se ama.
Não é para você pegar esse potencial e gastar tudo, né? Se você começar a trabalhar e já tiver um ganho, e já começar a comprar um monte de coisa e fazer dívida, você está administrando mal o seu negócio. Olha para a parábola dos talentos. Por isso você precisa meditar na Bíblia, você tem que procurar bons livros, pessoas que te ajudem em toda essa caminhada, que vão te ajudar a desenvolver todo o seu potencial que já está na palavra de Deus também para te guiar, né? Porque é luz para os nossos pés. O que ele fez? Os dois que multiplicaram o talento, eles não gastaram, eles multiplicaram, não gastaram com eles mesmos, não pegaram o talento e foram descansar, dormir, tirar férias. Eles foram trabalhar duro, trabalhar rápido, mas negociar da maneira correta. Então você tem que pegar isso para gerar mais fruto, para multiplicar. Então, você tem uma ideia, para um negócio, você já tem essa ideia há muito tempo. Então o que você precisa? Dar os próximos passos, elabore o plano, avalie a ideia, avalie o seu serviço. Será que as pessoas estão necessitando disso mesmo agora? É algo que as pessoas vão pagar, vão querer isso, algo que as pessoas vão atrás. Lembra que eu falei, no momento de crise, as coisas essenciais que as pessoas mais têm necessidade é o que elas vão continuar buscando, né? Decida a estrutura que você vai utilizar para tudo isso e qual que é o seu nicho, quem são as pessoas que vão estar interessadas nisso. E aí então, é o começo. Então, dá trabalho. Dá trabalho. Tudo vai dar trabalho. Deus nos colocou na terra para trabalhar. É isso que diz lá em Eclesiastes, que o homem foi feito debaixo do sol para trabalhar. Então tem que trabalhar. Mas você tem que trabalhar não como burro de carga, nós não temos que trabalhar como burro de carga, mas não com uma vida deixando-me levar e não trabalhando por migalhas, mas trabalhando por propósito de Deus na nossa vida, que vai envolver o reino, que vai ajudar as pessoas, que vai ajudar os pobres e que vai abençoar a sua vida também. E que você vai ter um sentimento de plenitude na sua vida. Se você fez algo que vale muito e que as pessoas vão pagar muito, glória a Deus. Não é inútil, pelo contrário. É algo tão bom que as pessoas vão pagar caro por isso. E não está errado. Não está errado. Se eu fizer um carro, que nem um cara fez lá nos Estados Unidos, se você vê, procura depois na internet o carro que chama Tesla, Tesla. É um carro elétrico. O carro é maravilhoso. O cara teve um sonho e foi atrás. E ele criou esse carro elétrico, já tem SUVs. O carro elétrico ele não precisa de óleo, ele tem mais espaço porque ele não tem câmbio, não polui. Ele tem um espaço muito maior interno porque ele não tem um monte de coisa que um carro normal tem. E ele não só fez o carro elétrico, mas uma tecnologia totalmente inovadora. O carro se dirige sozinho. O carro vem até para frente e para trás, estaciona sozinho. Mas ele inovou e é barato o carro? Porque carro lá nos Estados Unidos é bem mais barato que aqui no Brasil. É barato o carro lá nos Estados Unidos? Não é barato. Mas as pessoas pagam por isso. Por quê? Porque vale. Então, olha só. Você tem essa ideia. Deus colocou essa semente, vai atender uma necessidade. Olha só, esse homem que criou o carro, já existia carros elétricos, mas ele transformou os carros elétricos. Hoje todo mundo quer ter um Tesla. Eu quero ter um Tesla. Só que aqui no Brasil é muito caro. Então, acaba com a poluição, né? Um carro elétrico. E acaba com o monopólio da gasolina, do álcool, né? Lá nos Estados Unidos tem até pontos de que você recarrega o carro de graça. Enfim, praticamente com o carro, a única coisa que você gasta é com pneu. Você não gasta mais com nada. Então, é uma ideia que eu creio que no futuro todos os carros vão ser assim. O carro faz de 0 a 100 em 4 segundos. E não é um carro esportivo. Enfim, o torque do carro elétrico é diferente. Então, olha só. Então você vai ter que lutar por isso.
Você vai ter que entrar agora num período, depois de descobrir o seu potencial, a sua semente que Deus colocou no seu coração, vai ter que trabalhar duro pelo resto da sua vida. E você vai ter que se manter conectado com Deus em toda essa caminhada. Como eu disse, para que não se torne o seu Deus a sua semente. E aí, você vai se corrigindo. Talvez você tinha um plano de fazer de tal forma, no meio do caminho você vai corrigindo o plano, não tem problema, você vai ajustando, né? Você vai procurar pessoas que vão te dar conselhos sábios, cursos, atualizações, enfim, tudo para que você continue, né, da maneira correta. Você vê a Kodak, que era a maior empresa de fotografia. Depois começou a vir as câmeras, as máquinas de tirar foto elétrica, como é que se diz? Eletrônica, sem filme. E depois, agora nem máquina, a gente tira tudo no celular. Então a Kodak, se eu não me engano, ela faliu, foi vendida, enfim. Se você não continuar se atualizando, de acordo com o que a gente está vendo, do que o mundo está caminhando na tecnologia, você vai ficar parado no tempo. Então você tem que ir se atualizando. Então você vai ter que se corrigindo no meio do caminho. Você vai ter que entender que tem princípios espirituais, você tem que ser generoso com os pobres, generoso semeando aqui e ali com os pobres, com o reino dos céus, com o dízimo, as ofertas. Né? Se você acompanhar aí na internet e procurar a história de Colgate, né? Deus estava queria levantar alguém para fazer sabonete nos Estados Unidos, e ele nem conhecia Deus, então ele entregou sua vida a Deus. Ele não tinha nada, ele chegou em Nova York, chegou com uma mão na frente e outra atrás, até que o lugar onde trabalhava, que era um lugar de sabonete, ficou para ele. O dono deu para ele, acho que o dono não tinha filhos, e aí ele começou, além de dizimar o Senhor, depois no final da vida, se eu não me engano, ele dava 90% do que o faturamento da Colgate, dos lucros que ele tinha, ele dava de oferta para a obra de Deus. Quer dizer, ele não precisava de mais, né? Hoje a gente fala da Colgate até hoje, então assim, ele cumpriu o propósito dele, porque ele ouviu a voz de Deus e continuou sendo fiel durante o caminho. Então você precisa ser cuidado, sensato, e não acumular, e não tentar gastar os seus recursos no meio do caminho, usufruir daqui no meio do caminho, que você não se perca também. Amém? Então, você tem que entender que até frutificar, até formar uma floresta, vai demorar um tempo. Mas é um chamado de Deus para a sua vida, né? Não só para você sustentar a sua família, para você ter o seu sustento, mas para cumprir um propósito que vai ser muito maior e para abençoar a vida das pessoas. Então, tanto os seus funcionários quanto os seus clientes, se você tiver uma empresa, vão se beneficiar com essa mera semente que tem dentro de você. As pessoas vão ser beneficiadas. Então eu quero orar com você. Só o Espírito Santo, só Deus, pode te levar a você sonhar e viver esse sonho que já está dentro de você. Já está dentro de você. O que você precisa já está dentro de você. Você precisa trabalhar e desenvolver. Então eu vou orar com você. Mas você vai ter que colocar na prioridade da sua vida o relacionamento com o Pai. E estar no seu coração e fazer a vontade dele e trazer o reino. E aí esse propósito vai ser completo na sua vida. Vamos orar. Pai, nessa manhã, eu oro com cada pessoa que está me vendo, que está comigo aqui no Facebook, no Instagram, depois no YouTube, que recebeu esse vídeo compartilhado de alguém que estava perdido, estava sem esperança. Eu quero lançar uma palavra profética de que o propósito, a semente de Deus que já está dentro de você, você vai descobrir. Em nome de Jesus, você vai ter discernimento, você vai ter inteligência para buscar isso e ir descobrindo propósito por propósito, razão por razão pela qual Deus te fez. Os planos teus vão passar, mas o propósito do Senhor vai permanecer no seu coração. E eu oro para que o Senhor, Espírito Santo, revele, dê sonhos, dê visões, daquele que vai abrir uma empresa, daquele que vai ter
um trabalho diferente, daquele, ó Deus, que vai inovar algo que tanto a sociedade precisa. Em nome de Jesus, essa pessoa vai entender que o Senhor confiou a ela, que ela precisa governar bem desde as pequenas coisas, desde ela começar acordando cedo, governando o seu dia, desde ela começar arrumando sua cama, desde ela começar arrumando, deixando sua casa limpa, desde ela começar e fazendo melhor no trabalho que ela está agora. Senhor, em cada curso, tudo que ela fizer, ela vai fazer com excelência para o teu reino, para trazer a tua justiça. Vai ser fiel a ti no dízimo, nas ofertas. Vai ser fiel a ti, ó Deus, em ajudar os necessitados e sempre vai olhar na perspectiva do reino. Vai entender que não é dela, mas que o Senhor confiou e que assim como aqueles que multiplicaram talentos entregaram para o seu Senhor, o Senhor disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, que é só um estágio daquilo que o Senhor tem na eternidade para nós, que é só um pouquinho, é muito pouco diante da tua glória e da eternidade que o Senhor já tem preparado para nós. Assim eu oro para que se cumpra o seu propósito, para que ela dê fruto de 30, 60 e 100 por um, para que ela esteja na tua presença e que o potencial dela, a vida dela vai testemunhar e vai fazer com que outras pessoas desenvolvam o seu potencial, desenvolvam o seu chamado, sua semente, porque o Senhor chamou a ela para isso, para viver o melhor do Senhor nessa terra, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se essa foi a primeira mensagem que você ouviu, entra lá no YouTube, assiste a playlist, vai deixando Deus trabalhar no seu coração, vai anotando os versículos, coloca na prioridade da sua vida, buscar o reino dos céus e sua justiça, a comunhão com o Pai, o relacionamento pessoal com Ele, através da oração, sabendo a vontade dele, sabendo através da palavra, alinhando com o Espírito Santo. E meu irmão, você foi chamado para junto comigo, tá compartilhando. Compartilhe, chame as pessoas que você conhece, chame as pessoas para ouvir essas mensagens. Todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira, estamos trazendo palavras do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado a Dirce, a Aline, a Vani, a Amanda, a Eliana, ao Gregório, a Mônica, a Miriam, a Dirce, a todos que estão aqui, nos acompanharam aqui ao vivo e colocaram mensagens. Deixe o seu like, compartilhe. Deus te abençoe. Até amanhã. Hoje é quarta. Hoje é quarta, né? Até amanhã. Hoje é terça. Até amanhã, quarta-feira, a gente vai continuar falando sobre a semente. Deus te abençoe e bom dia para você.